No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer lapela. Tanto lapela de bolso, como lapela de manga, de camisa, de camiseta e lapela decorativa também. Por que eu vou fazer esse vídeo separado? Porque vai ter daqui pra frente várias peças que a gente vai precisar fazer lapela. E para mim não ficar ensinando durante o vídeo da montagem da roupa, eu já vou ensinar aqui separado, tá? Então aqui eu fiz uma simulação de bolso e eu tô costurando com a linha bem de outra cor, para realmente vocês enxergarem aqui os detalhes. Então eu vou começar aqui por um modelinho redondinho, e para fazer ele é só você cortar aqui do tamanho do teu bolso. Quando você cortar, você já corta o bolso e a lapela do mesmo tamanho, que você vai usar a mesma medida aqui da costura. Bolsinho redondo, vai sempre dando uma erguidinha no pé e acertando o tecido. Aí quando você terminar de fechar o bolso, dá uma conferida. O ideal é que sempre fique um pouquinho maior que o bolso, ou exatamente do mesmo tamanho, tem que cuidar para não ficar menor. E aqui no redondo, o interessante é você dar uns piques próximo à curva, para esse tecido virar bem. Cuida para não cortar a linha da costura. E feito isso, é só você virar aqui. E você pode pespontar, então. Sempre quando você vai fazer o pesponto, cuida para ficar virado aqui certinho, para não torcer a costura aqui e nem para ficar para dentro assim. Sempre vai ajeitando bem o tecido e você sempre segue a mesma linha de pesponto. Como assim? Se você fez 2 pespontos no bolso, nas laterais, nos ombros, você faz 2 pespontos. Se você só fez um, você procura fazer só um em toda a peça. Então, como aqui eu fiz 2 pespontos, eu vou fazer o primeiro aqui na pontinha, sempre acertando bem aqui o meu tecido. Então, aqui tá o primeiro pesponto e agora eu vou fazer o segundo da mesma largura. Então assim fica a lapela redondinha. Agora eu vou fazer essa aqui que é bem tradicional, de bico. E aqui é muito importante que você venha sempre com as mesmas distâncias e pare no mesmo ponto, para isso não ficar torto. Da mesma forma, eu cortei aqui os 2 tecidinhos e vou fechar aqui eles, unindo um no outro. E a parte que eu vou parar aqui na distância é a que é importante para ficar certinho os meus cantinhos. Então, ó, se eu virar aqui, ó, eu vou estar com um pouquinho mais de um pé de máquina de distância. Então, eu vou virar aqui de novo e vou dar mais um pontinho aqui. Agora sim eu vou virar. Aí ele ficou a distância certinha de um pé de máquina. Aqui você tem que chegar bem no meio da curvinha ali, ficar bem retinho. Vai virar também. Então, eu fechei aqui. E esse aqui, o interessante, além de você dar um piquezinho nos cantinhos, você pode também tirar um pouquinho do excesso aqui do tecido, para ele virar bem depois. Também na hora de virar, é interessante você pegar aqui com a tesoura e empurrar bem esses cantinhos aqui, ó, para ele ficar bem viradinho mesmo, para ficar bem certinho. E daí, de novo, a gente vai fazer igual com o bolsinho redondo, fazer os 2 pespontos. Então, aqui eu terminei o primeiro pesponto e agora eu vou fazer o segundo. Olha como fica bonitinho só com um pesponto também. Mas como eu falei, sempre procura seguir a mesma linha. Se no de baixo você fez 2, no de cima você faz 2 também. E sempre tem que ter o cuidado, olha, para ficar do mesmo tamanho, não pode ficar menor, porque senão fica feio. E assim ficou o bolsinho com o segundo pesponto. Aqui a gente tem mais uma situação que é ele com esse chanfro aqui, ó, de 2 partes. Que vai ser praticamente a mesma coisa que esse, só que você tem que cuidar sempre bem as distâncias dos cantinhos para ficar bem retinho. Mas a ideia é a mesma. No final, vai rodando com a mão
até você ter a distância de um pé de máquina. Deu a distância, você vira. Faz a mesma coisa nos outros cantos. E aqui também, o ideal é a gente tirar aqui um pouquinho do excesso dos cantos e fazer o piquezinho. Feito isso, a gente só vai virar aqui e de novo acertar certinho esses cantinhos com a tesoura. E esse é o segredo, é cuidar para a tua costura ficar sempre na mesma distância, que daí assim você vai conseguir manter bem retinho esses cantinhos aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer um pesponto diferente. Vou fazer só na distância do pé de máquina. E aqui eu perdi o controle da máquina e passou o meu pontinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desmanchar um pedacinho. Então eu desmanchei aqui um pedacinho, eu vou puxar o fiozinho pro avesso aqui, os dois, e vou deixar essa ponta aqui. E vou continuar exatamente daqui com a costura, sem dar arremate. E agora eu vou vir aqui e vou puxar esse outro pontinho aqui para trás também. E aqui na frente, ó, vai ficar imperceptível essa emenda. E aqui atrás eu vou dar um nozinho nesses fios. É claro que se você está fazendo da mesma cor do teu tecido, ele não vai aparecer tanto essa emenda, né? Como eu estou fazendo aqui com uma cor bem diferente, ele aparece mais. Mas aqui é uma boa dica para quando você precisa fazer uma emenda que realmente não possa aparecer essa emenda na costura para não acabar estragando o teu acabamento. Então aqui já temos 3 lapelinhas de bolso. E agora aqui a última que eu me lembro é a quadradinha normal. Então a quadrada é a mais fácil que tem, não tem segredo. A gente só vai fechar aqui. Também corta o excesso dos cantinhos e dá o pique. Se você vê que não vira bem, corta um pouquinho mais de tecido dentro, tá? Ó, então aqui a gente tem 4 modelinhos de lapela para bolso. E quando o bolso é sobreposto assim, é bem fácil de colocar essa tampinha. A gente vai posicionar bem certinho aqui. Eu vou fazer, tem que deixar aqui um espacinho, porque primeiro eu vou fazer uma costurinha aqui na ponta e depois eu vou virar fazendo um pesponto ali e vai ficar bem embutida essa costurinha. Tem também situações de blazer masculino, de calça social, que essa lapela fica embutida no bolso ali dentro, tá? Mas geralmente é assim essa situação que acontece, que a gente coloca essa lapela em bolso de calça, camisa, em perna de calça, geralmente é assim que é feito. Então eu fiz aqui a primeira costura, prendendo aqui a tampinha do bolso. Pode cortar esse excessinho de tecido, deixar ele limpinho aqui, ou você já pode vir aqui e virar essa outra parte. Quando você vai fazer o outro pesponto, é importante que não fique esse cantinho saindo para a costura, é importante que você puxe ele bem para dentro. E aqui a hora que você está fazendo essa costura, só puxa teu bolso para baixo para garantir que você não vai pegar ele ali. Então, assim fica a lapelinha do bolso. Aí aqui você pode pôr botãozinho, alguma coisa assim. Agora eu vou mostrar outras situações de lapela, que é a lapela de manga de camiseta, de vestido, aquela que a gente usa manga dobradinha. Então aqui você pode fazer ela com esse tipo de biquinho aqui, ou você pode fazer ela quadradinha nesse acabamento aqui. Aqui eu vou fazer ela quadradinha, então para isso eu só vou fechar essa faixinha aqui nessa ponta. E aqui, como essa faixinha ela é fechada em um lugar só, eu vou virar essa costura para trás, para não dar diferença aqui na espessura de um lado ou de outro da costura. Então, se teu tecido é muito grosso, o ideal é que você faça o recorte dos dois lados da faixinha. E daí você pode fazer o acabamento aqui na pontinha como você quiser, quadradinho ou em vezinho aqui, que é da mesma forma.
Então aqui, como eu vou fazer o fechamento retinho na ponta, eu só vou fechar ela aqui. O ideal é que sempre você abra esse tecido aqui. Então eu vou fazer o fechamento aqui e o ideal é que você passe o ferro para ele ficar abertinho. Se você não quer levantar da máquina para passar o ferro, eu vou te ensinar uma diquinha, um truquezinho para essa costurinha já ficar aberta. Você vai abrir ela dessa forma e vai passar uma costurinha aqui na pontinha. Então, fazendo isso, a tua costurinha, ela naturalmente já fica aberta aqui, ela não dobra mais. Aí é super facinho. E aqui eu vou jogar ela para trás, bem no meio, e vou fechar aqui uma dessas pontinhas. E agora sim que eu vou desvirar essa faixinha aqui. E aqui, como sempre, na pontinha, você ajuda com uma tesoura para virar bem o cantinho lá em cima. Eu vou fazer o pespontinho aqui na pontinha desse tecido. Aqui você pode fazer pesponto ou não, vai depender do restante dos acabamentos da sua peça, como eu falei. Mas aqui eu vou fazer um pespontinho até para não acabar, às vezes, torcendo essa faixinha. Então assim fica a lapelinha. E aqui eu simulei uma manga para colocar. Então esse tipo de lapela você vai colocar da seguinte forma. Você tem que imaginar que aqui está o avesso da sua manga. E você tem que colocar a lapela assim, que a hora que você usar ela vai virar dessa forma aqui pelo direito. Você vai colocar o avesso com o avesso normal. E aqui você vai controlar o quanto da manga que você vai usar ela dobrada para você pôr a altura da tua lapela. E aqui você pode fazer só uma virinha, colocar ela virada aqui já, ó, geralmente bem no centro da manga. Então, daí no avesso fica dessa forma e no direito da manga vai ficar assim. Você vai geralmente dobrar aqui, punho, e essa lapelinha vai ficar aqui, ó. Aí aqui a gente faz um caseado e coloca um botãozinho nessa parte aqui. E outra situação são as lapelas de enfeite, que elas não servem para nada, não servem para tampar o bolso, não servem para segurar a manga, mas servem de enfeite. Geralmente elas estão aonde? Elas estão no ombro. Na verdade, virada para o lado de cima aqui do ombro da peça. Então, aqui estaria a manga, aqui estaria o ombro. Isso geralmente é colocado em macacão, no cós de calça é colocado também para enfeite. Então, é da mesma forma que o nosso bolsinho aqui, que é a tampinha do nosso bolso. A única coisa que a gente vai fazer mais estreita e mais comprida. Isso vai depender de onde você vai colocar. E geralmente essas de enfeite, se o teu tecido é mole, é importante você pôr entretela. Porque você não vai querer, por exemplo, que ali no ombro fique um negócio tudo retorcido e molengo. Então o ideal é que ele mantenha o formato e fique firminho. Então se teu tecido é muito mole, o ideal é pôr entretela. E para fechar a mesma coisa. Para você ter sempre esse bico retinho, você sempre cuida na hora de você virar o pé da tua máquina para manter sempre as mesmas distâncias. Então aqui tá o que seria a nossa lapela decorativa. Aí essa aqui, por exemplo, ficaria costurada aqui junto com a manga e ela subiria aqui no ombro da peça. Então aqui tá o nosso tutorialzinho de lapelas. E se você gostou, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos e também compartilhe.